Olá pessoal, quero relatar uma experiência fantástica que eu tive. Foi no dia 14 de janeiro de 2018. O tema de hoje será: eu acordei lá. Às 4 horas da madrugada, costumava acordar para poder fazer treinamentos. Tive vários resultados e uma delas eu vou contar agora. Às 4 horas da madrugada eu levantei para poder fazer o trabalho energético, trabalhar o frontal e trabalhar a meditação. Às 4 horas da madrugada, para mim era perfeito para trabalhar. É o momento onde as energias estão mais calmas, onde tudo está voltado para uma paz, onde as pessoas estão dormindo e nada naquele momento poderia atrapalhar a minha meditação. Foi o que eu fiz. Me preparei para poder fazer um treinamento e acabei voltando para poder fazer o trabalho de projeção. Nesse dia, algo aconteceu diferente. Assim que eu deitei, o corpo começou a entrar numa fase de dormência. Eu comecei a ver uma outra realidade, a qual não é a minha. Eu não me esforcei nesse dia para poder sair do corpo. Nesse dia eu vivi 4 vidas, diferentes uma da outra. O interessante é que quando eu estava dormindo, eu via uma vida. Eu sei que eu era diferente, eu não tinha essa aparência. Minha aparência era outra. De repente, eu vivendo aquela vida com uma família que lá eu conhecia, mas aqui não. Vivendo aquela vida, conversando com minha família lá, eu tive um escurecimento nas vistas. Quando escureceu as vistas, eu apareci em um outro local onde eu me encontrava deitado. E eu via seres que eu não conseguia, eu não tinha visto naquela época de 2018. A forma, eu vou colocar uma foto mais ou menos aqui para você poder ter uma ideia de quem estava lá. Para mim, quando eu vi, parecia de primeira mão seres humanoides, né? Como eu estava me estabilizando, eu pensei na época que eram enfermeiros, porque havia um brilho na testa, um brilho aqui, mas quando eu comecei a me despertar mesmo, eu vi quem eram eles. Eles eram de cor bem clara, a pele era transparente, o peito brilhava, a testa brilhava também. Existia uma luz dentro dele que emitia, ficava claro aqui, ficava claro aqui. Ele era totalmente transparente, dava para ver todas as coisas dentro dele. E ali ele era quatro pessoas, né? 4 seres, pessoas não, 4 seres. E ele colocou, nesse que eu vi, eu olhei e fiquei sem saber onde eu estava, questionei onde eu estava, e ele colocou a mão na minha testa e falou assim, está tudo bem. Quando ele falou está tudo bem, eu volto a dormir de novo. Aí eu já estou em outra realidade.
em uma outra vida, outra história, outra família. E eu comecei a viver aquela vida e já tinha esquecido do que havia acontecido. E estava vivendo uma outra vida. De repente, passado alguns, pareceu que foi anos, na verdade. Passado um tempo lá naquela realidade, tudo acontece de novo, as vistas escurecem e tá lá eu de novo deitado com aquelas mesmas pessoas, com aqueles mesmos seres. E eles começam a tentar conversar comigo. E eu confuso, não sabia o que estava acontecendo. Naquele momento ali eu já lembrava das duas vidas que eu tinha vivido, fora essa aqui. Então eles colocaram de novo a mão na minha cabeça e falou, está tudo bem. E quando ele fala, está tudo bem, vai eu de novo para uma próxima vida. E essa vida eu começo de novo a viver ela. Trabalho, família e outras coisas mais. O interessante é que as vidas que eu comecei a viver lá era tão diferente uma da outra que não dava para mim poder dizer que era uma reencarnação ou uma vida passada de uma para outra. Não era parecido os lugares. E nisso que eu continuei a vivendo essa vida, também passou alguns anos lá. E aí aconteceu a mesma coisa. Escureceu as vistas e eu acordo de novo naquele local. E nisso que eu abri o olho novamente, estão lá aqueles seres de novo, tentando conversar comigo alguma coisa. E eu não tinha pretensão nenhuma em conversar porque eu estava assustado. Estava assustado e a minha memória já estava com mais uma vida. Ou seja, eu vivi anos naquela outra vida também. Fora as outras que eu vivi. A cada acordar que eu acordava era uma outra realidade, um outro tempo. E uma outra vez ele coloca a mão na minha cabeça de novo e fala, está tudo bem. Quando ele fala, está tudo bem, eu parto para uma outra realidade. Agora, nesta realidade está muito diferente da outra. Nessa outra realidade eu me vejo manuseando aparelhos que eu nunca vi na minha vida. Eu via pessoas muito diferentes das que a gente vê aqui. É complicado dizer porque nem tudo a gente pode estar trazendo, mas essa parte de eu acordar lá eu preciso passar para vocês, porque às vezes as pessoas acham que o acordar é o acordar aqui e não é. Existe o despertar nesta realidade para o lado espiritual, mas sendo que na verdade o despertar mesmo é do seu eu superior que está dormindo. Ele está tendo várias vidas aqui. É a consciência dele que está sendo trabalhada aqui. Enquanto eu falo com você, outras partes minha, ou seja, dele, estão vivendo também, tendo outras experiências. Então, acontece a mesma coisa, as vistas escurecem. E tá lá eu de novo, pela última vez. E dessa vez eu observo tudo à minha volta
olho o meu corpo e eu não sou humano. Eu mexo os braços e pernas e vejo que não sou humano. Aqui não importa eu falar para você qual é a minha origem, qual a minha raça. Não precisa. E quando eu percebi que eu não era humano, eles me olharam e falou assim: está tudo bem, logo você retornará. Ele colocou as mãos nas minhas mãos e eu percebi a diferença do tamanho que eu era para eles. O meu tamanho em frente a eles, eu dava 3 a 4 do tamanho deles. Mas eu não era humano e nem eles que estavam lá eram humanos. O interessante é que naquele momento em que eu estava ali, a realidade era tão abrupta que isso aqui virou como se fosse uma lembrança, como se fosse um sonho. Só que eu entrei em confusão porque eu não conseguia ajuntar as vidas que eu tive. Eu não sabia mais quem eu era. A confusão mental foi tão grande que eu perguntava: quem sou eu? O que é isso aqui? E eles me pediam para poder ter calma, que estava tudo bem. Então, nisso que eu percebi isso, essa confusão mental toda, porque imagina você participar de várias vidas e de repente você acorda com essas vidas e naquele momento como você processaria quem na verdade era você? Então eu tinha na verdade de 4 a 5 vidas na minha mente. Essa daqui e mais umas 3 a 4 vidas. Eu não tenho o número certo, mas eu acredito que seja umas 4 vidas a mais. Essa e mais 4. Então, quando eu me vi ali, eu olhei a minha cor, eu vi o ser que eu era, observei o local, eu estava deitado, parecido com aquelas macas de hospital, só que diferente. Eu sei que eu estava deitado. E eles estavam ali observando. É muito confuso explicar isso para você que não teve ainda uma experiência. Porque não é tão simples, não é tão fácil. As pessoas dizem: ah, tem que acordar. Mas não é só ela, não é... tem outros também. Você é desfragmentado. Você está aqui, mas tem outras partes suas em outras realidades, vivendo também. Só que o acordar, ele pouco depende de você. Na verdade, o acordar, o despertar lá, não depende, na verdade, não depende nada de você. Quando eu falo isso, você pode até ficar triste. Existe uma batalha interna tão grande, tão profunda dentro de você, que o que eu estou falando aqui para você é como se fosse um balde de água fria. Eu sei porque eu também senti. Uma coisa é você estudar a projeção astral, estudar o esoterismo, estudar o espiritismo, ter todas as teorias
dos grandes mestres como o Divaldo Franco, Chico Xavier, Laércio Fonseca e os demais. Mas quando você se depara com a sua própria história, com a sua própria busca, é diferente. Então, o que aconteceu? Novamente, esses seres colocou a mão na minha cabeça lá e falou: está tudo bem, logo você retornará. E eu, enfim, volto para esta realidade. Bom, então vocês perceberam que antes de eu acordar lá, eu vivi outras realidades antes de acordar no eu superior. Então não é apenas acordar e tá tudo bem. Na verdade, você vai acordar lá e quando você acordar lá, você vai estar muito confuso. Acredito que você vai precisar de um tratamento, porque você vai estar confuso. Quem você é? Você viveu tantas vidas com tantos nomes e naquele momento, quando ele acordar, ele vai lembrar de tudo. E quando lembrar de tudo, aí vai ter que ter uma preparação para ele poder ser colocado de volta na sociedade. Não é simples e também não é fácil. Uma jornada muito grande, muito extensa, aguarda o meu superior após o seu despertar. Bom, esse foi a experiência que eu tive. E essa é a experiência que todos vão ter. Todos terão que acordar, mais cedo ou mais tarde. E você que julga o mendigo ou o bêbado, ou a prostituta, ou qualquer tipo de pessoas, pelas suas atitudes que está aqui, lembre-se de não julgá-la, julgar essas pessoas. Porque na realidade, para sair daqui, você não pode amar isso aqui. Essas pessoas que você observa, as que mais odeia aqui são essas pessoas. São o mendigo, é o bêbado, julga elas pela vida que você leva. Na realidade, é mais fácil ela acordar lá do que você, que tem seu emprego, tem a sua casa, tem tudo. Pense nisso. Pense na palavra que Jesus falou, que é mais fácil entrar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. As experiências que eu tenho, que eu já obtive, me fala exatamente isso. Que as pessoas que amam isso aqui, nenhuma delas acordarão lá. Estarão sempre vindo e voltando. E as pessoas que deixaram de amar isso aqui, essas têm uma possibilidade muito forte de acordar lá. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, deixe o seu like, deixe embaixo seus comentários, tá bom? Muita paz a vocês todos. Obrigado por estar aqui me ouvindo. A busca só depende de você, tá bom? Unicamente.